Vamos lá, pode. Vamos destrinchar aí o Hector Hernandes, Felipe. Bem, vamos lá, torcida corintiana. O Hector, assim, eu vou falar o que eu conheço dele. Também não sou assim um especialista em Hector Hernandes, né? Acho que poucas pessoas no mundo são, talvez os parentes dele sejam. Mas vamos tentar falar um pouquinho do que a gente conhece. Ele Torcedores também do não é assim, um Chaves. desconhecido. Não, é um jogador que estava na primeira divisão de Portugal, então assim, não é um outsider completo do mundo da bola. O que eu acho? Ele é um cara bem diferente a nível de características em relação aos especulados mais recentes, né? Alex Arce, Guido Carrilho, os próprios que a gente falou aqui, Benteke. É um jogador que você olha os gols que ele marca, você fala, pô, tem bastante gol de cabeça. É verdade, mas ele não é aquele centroavante de bola alta. Vamos colocar assim, aquele cara que tem uma boa mobilidade, é um cara que sabe atacar a bola, né, na jogada aérea, principalmente quando ela chega na cabeça dele, é importante também, você saber fazer o gesto do cabeceio, ele sabe fazer isso. É um centroavante que, por mais que ele tenha bastante mobilidade, ele não é aquele cara que vai sair da área e criar chances de gol para os seus companheiros. É um cara que tem ser um jogador de área com mobilidade razoável, que mesmo assim ele é aquele cara de um toque na bola. Não é aquele centroavante que vai te entregar tanta coisa ali fora do terço final. É um nome, vamos botar assim, ok, um jogador, uma oportunidade de mercado, vamos colocar, um jogador que vem de boa fase recente, né? Ele fez um grande ano agora em Portugal, primeira divisão. No ano anterior, razoável na primeira de Portugal, e o anterior a esse ele tinha ido muito bem na terceira divisão da Espanha. Então, não é um grande nível, mas ele vem numa certa crescente, está livre no mercado, a gente deve falar sobre isso daqui a pouco. Eu acredito que a sua chegada não vai impedir a chegada de outro centroavante. Tá? Um centroavante de bola alta, principalmente. Minha opinião, acho que estamos com pressão, não estamos conseguindo trazer os que a gente quer. Vamos trazer um que está acessível, não vai mexer tanto no nosso cofre, no nosso orçamento, para a gente ter um pouco mais de paz para procurar esse tal nome que vai exigir um orçamento muito grande. Porque não faz sentido você perder maior tempão, por exemplo, com o Alex Arce, que vai custar 5, 6, 7 milhões de dólares, e o seu plano B é um jogador que está livre no mercado, que dificilmente deve estar passando da barreira dos 400 mil reais mensais. Então, eu acho que a gente vai acabar indo nessa linha. E complementando até o que o Felipe está falando, ele também jogou várias vezes de ponta direita, né, no esquema de 4-3-3. Então, ele também joga por ali, né? Falando em números, né, por exemplo, dos gols, né, que ele fez na carreira, 50% deles ele estava jogando pela ponta, né? Então, ele fez 40 gols como centroavante, 24 gols como na ponta direita. Então, dá para ver que ele também joga por ali também, pode numa eventualidade um segundo atacante. Mas concordo com o Felipe, não é ele é um atacante de referência, de último toque, né? Pela rápida análise que eu fiz. E só que eu também acho que vai vir um outro nome, mais pelo estilo do Ramon, né? Eu vejo o pessoal falar, não precisa ser alto para ganhar bola alta. É muito mais fácil um zagueiro como o André Ramalho, né, ganhar a bola alta sendo baixo de frente com a bola do que você pulando com o zagueiro né, fazendo nas suas costas. Então, por isso é mais difícil, né, um atacante baixo nesse desafogo que a gente chama, né? Mas para o gol ele sim tem um bom cabeceio. É um nome como o Felipe falou. Eu acredito que esse termo eu não gosto muito, mas ele se encaixa perfeitamente nessa contratação, uma oportunidade de mercado, um jogador que estava livre, vai se pagar luvas e salários, e também concordo com o Felipe. Bota uma água na chapa, confirma alguém, mas a gente ainda vai trazer outro nome e esse jogador ainda pode fazer a direita como necessário. É uma análise rápida, vou pedir desculpa para vocês que eu vi essa notícia 10 minutos antes de entrar, dei uma olhada, uma estudada rápida também na base de dados que a gente tem aqui. Felipe depois pode até fazer uma comparação desse jogador com outros jogadores com as mesmas características depois, caso vocês queiram, para a gente poder entender mais, né, com um nome mais conhecido. Mas eu não acho de todo mal, né? Mas também talvez não seja aquilo que, como o Felipe falou, que a torcida estava esperando, né? Quando a gente fez a última live, inclusive isso aí de Macedo, a gente comentou que o Alex Arce seria um ótimo nome, mas não seria barato. Não sei se vocês lembram desse comentário que a gente fez. Que ele tinha acabado de chegar na LDU, e a LDU, assim como o Tadieres, são clubes que sempre, para se desfazer dos seus jogadores, querem acima do mercado.
eu já esperava alguma coisa em torno de acima de 6 milhões de dólares. Né? A informação que eu tive é de 7 milhões de dólares, que a LDU estava pensando. Para quem pagou, se não me engano, 2,5, né, Felipe? Estou falando de cabeça, não lembro direito. A LDU pagou, acho que foi isso no máximo. Eu acho que a LDU pagou 2. 2, porque quando a gente viu ele a primeira vez, custava menos de 1, né? Quando ele estava na segunda, ainda antes de subir com o Rivadavia. Então, pagando 2 milhões, querendo vender por 7, nem um ano depois, né? É um baita negócio para a LDU, mas também acho caro, né? E eu sabia que a LDU ia fazer isso, até porque a janela está fechada. Se ele perder o Alex Telles para o Corinthians, não consegue trazer ninguém para repor. Então, tem pessoal aqui falando, é o Yuri Alberto espanhol, outros estão falando Pedro Raul espanhol, aí teve alguém que falou aí que é o estilo de jogo do Lewandowski, para você ver como a nossa torcida pensa diferente, né? Macedão, a gente tem, você conseguiu apurar alguma coisa em relação aos moldes da negociação? Não, por enquanto nada ainda, a gente está apurando aqui, confirmando, ver se realmente é o nome, tá? A gente estava em cima de plano B, não deu certo, o plano C era o Guido, né? E agora a gente já pulou para o plano F, tá complicado, né? A corrida do Corinthians aí nessa de centroavante. Como eu falei, o grande erro do Corinthians foi querer negociar quando abriu a janela, ao invés de ele negociar antes da janela, como o Cruzeiro fez, por exemplo. Negociou antes da janela, abriu a janela, fechou as negociações. Era isso que tinha que ser feito. E não a demora de abrir, aí vai buscar os jogadores. Eu acho que esse foi o grande erro do Fabinho Soldado nessa condução. Trouxe ontem aí, né, o Martins, né, tá fechado, tá contratado o Martins. Talvez tenha sido um plano B em relação ao Cuéllar, né, mas também demorou demais esperando o Cuéllar. Eu acho que a gente peca um pouco na demora. Mais uma vez está pecando na demora. E eu não sei se vai ter outro centroavante não, viu? Eu acho que se contratar esse aí, vai ser esse aí mesmo que a gente vai tocar até o final do ano, viu? Mas estamos aguardando aqui para confirmar realmente. Creio eu que realmente seja ele o novo centroavante. Essa informação é importante, porque não sei, eu vejo assim que, por exemplo, José Martins e Guido Carrilho parecem muito ser indicações do próprio treinador. Uma coisa que eu não gosto, tá? Eu acho que o treinador tem que indicar características e você, no setor de mercado, tem que buscar jogadores com as características e depois, numa sintonia fina com ele, né? A gente trabalha assim, né, Felipe? A gente gosta de trabalhar assim, é uma metodologia que a gente faz para a consultoria. Fala assim, ó, tenho a opção A, B e C, você agora me dá qual que é o primeiro, segundo, terceiro dessas 3 opções, se gostou, ó, não gostei, então tira 2, traz mais 2, a gente tenta fechar com ele, pelo menos montar o time sombra, que a gente chama, dessa maneira, porque é muito complicado quando, vou te dar um exemplo, o Antônio Oliveira pediu o Davidson, né? E se o Davidson tivesse vindo, o Antônio Oliveira, né, não tivesse, e o Ramon não gostasse dele, aí vira um ativo de 1, 2, 3 anos. Então, eu não gosto muito dessa questão de indicar a lista do treinador. Apesar de que, por exemplo, eu acho que ele não se encaixa naquele modelo que o Ramon sempre... Vamos lembrar, né? Fica repetitivo, né? Mas o Ramon que é um centroavante no estilo Verratti, no estilo Arce, né? É como ele gosta de trabalhar. Não acho que o Hector é esse tipo de jogador, apesar de não achar um jogador ruim, eu acho uma boa aposta de mercado, meio aleatório, não sei se é o plano F, que a Macedo falou, mas eu acho que ainda viria o Carrilho, sabe? Por exemplo, tem várias questões no jogo do Ramon que diz isso. E sobre essa linha que você falou do Cruzeiro, só para encerrar, não alongar, porque eu falo muito, vocês me ajudem, às vezes vocês me cortam. Por exemplo, eu gosto muito do modelo do Matos nessa parte. No executivo de futebol, ele tem várias coisas, né, porque ele tem que ver a gestão de pessoas, tem o supervisor de logística, tem que falar com o presidente, tem que falar com ou seja, tem várias atividades, né? E até por isso que você vê que o Cruzeiro tem 2, né? Tem o Paulo Pelaipe cuidando mais da parte operacional da coisa e o Matos um cara mais de mercado, apesar do Matos ser muito bom de processo também. Ele é bem conhecido no Palmeiras, ele fez muita parte de processo. Mas eu gosto muito mais da abordagem do Matos na linha de mercado. Por exemplo, quando especulou o Wallace no Corinthians, o Matos pegou o avião e já estava almoçando com o cara da Udinese no sábado, no dia seguinte lá. Eu não gosto desse modelo e isso é uma crítica minha construtiva até, né? Eu não gosto desse pessoal que fica no WhatsApp ou trabalha com intermediário. Eu acho que você tem que viajar,
você representa o clube. Eu não gosto de ser intermediário de clube, né, Felipe? Às vezes até pedem para gente, eu já fiz, já viajei, e eu não gosto, por quê? Porque eu não sou o clube. Queira ou não queira, eu vou chegar lá e vou ter que ficar no telefone, pedindo autorização, ou vendo o que tem que fazer. Ou seja, quem decide tem que estar Isso passa muito mais confiança para quem está vendendo o jogador. Poxa, quem decide está aqui na minha frente. Eu, como intermediário, eu falava isso para outros. Eu não passo essa segurança, né? Porque eu tenho que sempre consultar alguém. Pô, saiu da minha alçada. Pô, então a alçada é curta. Então, respondendo a isso, Matheus, eu acho que as coisas no Corinthians hoje elas são feitas muito através de intermediário e não se sai atrás do jogador. Eu acho importante o executivo viajar. Teve até alguns outros clubes que criticam isso também. Tem vários executivos que não são bons de mercado, não é? Eles são bons em processos, em outras coisas. Mas então traga alguém para trabalhar no mercado, sabe? Como o Cruzeiro fez. Deixa eu colocar na tela aqui, pessoal, para a gente ver um pouco da carreira do Hector Hernandes. Depois eu vou pegar a opinião do Macedo, o que ele pensa dessa contratação. Tem uma coisa aqui que eu vi que me deixou um pouco curioso. Deixa eu só tirar essa parte aqui, ó. Que é o seguinte, ó. O Hector Hernandes, aqui tá os gols dele, tá? Por clube. Então ó, teve no Chaves aí, no Albacete Balon, que acho que é da terceira divisão, é isso? Da Espanha, esse time aqui? Agora, na época que ele jogou, eu não lembro em qual divisão estava, Eu acho que mas. estava na segunda. Eu acho que estava na La Liga Ele 2, transita aí, na ó. época. Mas a chance de ter jogado a terceira é razoável. E aí temos aí o Raio Majadahonda também, que deve ser um time de uma divisão bem inferior. Jogou também no Atlético Madrid B, fez apenas um gol no Elche. E uma coisa que me deixa curioso também é na questão ele nunca foi vendido pelo Transfer Market. Na verdade, ele teve aqui, ó, é sempre empréstimo, tá vendo, ó? Empréstimo, 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 aí foi custo zero. Tá vendo? Custo zero, custo zero, e agora tá sem clube e provavelmente vem custo zero. Veio custo zero Então, de novo. Só para corrigir, ele não é a terceira, ele estava na segunda. Ele jogou a segunda divisão da Espanha, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19 e 20, talvez por mais de um clube, mas nunca foi na terceira, sempre foi na segunda divisão, que ele disputou 4 temporadas na segunda divisão da Espanha. Disputou um jogo, né, por 15 minutos, esse Atlético de Madrid é um jogo, tá? 15 minutos na temporada 14 e 15. E teve Copa do Rei, né, aí desde 13 e 14, quando ele disputou, foi esse jogo do Atlético de Madrid, foi a primeira temporada, acho que ele era bem novo, e depois a Liga de Portugal e La Liga, primeira divisão, né, que ele joga uma temporada também só. Então, assim, primeira divisão da Espanha ele só jogou esses 15 minutos, só para resumir, no Atlético de Madrid. Depois toda a segunda divisão e depois Liga de Portugal. Mas isso é só por uma questão de comparação, né? Não quer dizer, não é uma informação boa ou ruim, você tem que conhecer o jogador. Mas ele é um jogador de segunda divisão da Espanha. o que nos deixa com medo. Ele tem 28 anos, 1,80, então ele não é aquele centroavante alto, né? Jogou pela time de base, né, da seleção espanhola, fez 4 jogos de um gol e tal. E aí, Macedão, ele te empolga? Com certeza empolgar não, né? Mas te preocupa esse tipo de contratação? Você acha que a gente tem que ir nessa linha mesmo da oportunidade de mercado? Ou você acha que é um erro esse tipo de contratação nesse momento? Cara, assim, eu acho que deveria buscar o nome que o Corinthians precisa, que é um goleador. Eu não sei se esse jogador é esse goleador que o Corinthians tanto precisa, entendeu? Pelos números que a gente está vendo aí, é um cara, né, que jogou em divisões menores, né, na Espanha, agora jogou num time também não muito bom no Portugal, que caiu, inclusive, né, caiu para a segunda divisão. Então, assim, não sei se esse cara é o cara ideal para o momento que o Corinthians precisa. Eu acho que deveria seguir essa linha que estava seguindo a linha do Arce, a linha do BNTQ, quem sabe até, não sei agora, né, o pessoal está falando, né, o pessoal desconfia que tudo isso aí é para trazer o Balotelli. Não vai ter ninguém, vai vir o Balotelli mesmo, o pessoal está achando isso. Cara, eu não sei se é por esse caminho que vão tomar também, cara. Tem até essa, não é receio, mas até uma, uma intuição que talvez, se não vai tu mesmo. Já tem um acerto verbal com o cara, já tem tudo traçado com o cara, não tá achando ninguém no mercado. O Balotelli tá lá com a proposta. Vamos ligar o Balotelli de novo, se ele quer vir? Talvez vá por esse caminho, cara. E eu acho que é um caminho muito errado, né? Porque tá brincando de gerir
um clube numa situação terrível que está. Uma situação terrível, não está numa situação muito fácil, não. Apesar da gente estar ali com chance de sair da zona de baixamento, eu acho que vai sair, não vai cair. Mas eu acho que não é o momento para apostar, né, cara? Acho que é o momento de dar o tiro certo. E como eu falei, a demora em agir no mercado, como foi também na primeira janela, que demorou demais para ir no mercado contratar, ficou enrolando com o Gabigol, perdeu algumas oportunidades. Eu acho que foi o grande erro da gestão Costumel na gestão do futebol, né? Principalmente na gestão de administração do futebol, que agora a gente está pagando esse preço caro. Por isso. Eu não acho. Eu até vejo os não, comentários assim, mas. Desculpa. Pode falar. Eu tô com um delayzinho aqui. Eu vejo os comentários do pessoal falando, o Hugo Souza. Lógico que perguntaram para o Hugo Souza, né? A primeira coisa que fez foi perguntar para o Hugo Souza. Mas o Pablo Mari jogava na segunda da Espanha. Cara, tudo bem. Vocês vão me dar 10 exceções, ótimo, mas a regra é. Quantos jogadores tem lá nos últimos 10 anos? Então, a gente tem que fazer esse recorte também. Eu acho que a gente tem que ser bem pontual. E outra coisa, eu não acho uma má aposta, volto a dizer. Eu acho que é uma oportunidade de mercado, né? O cara está livre, pode ser uma opção, fez uma boa última temporada, só que, comparado com os nomes vinculados anteriormente, aí causa todo essa linha. Pode dar muito certo no Corinthians, é futebol, lógico, pode, e ele tem até características, né, que o Felipe até comentou, muito interessantes para isso. Só não sei se é para esse exato momento, né? E principalmente, vamos lá, ele está livre no mercado. Qual foi o último jogo dele, Felipe? Ele fez o penúltimo jogo do Chaves. No último ele não joga. Deixa eu ver aqui qual foi a data de cabeça. Eu não vou Deve lembrar. ter sido maio. Né? Ele foi relacionado dia 18 de maio, não entra, fica no banco. E no dia 10 de maio ele faz o último jogo, sai no intervalo. Então é uma outra questão, né? Então a gente está no meio. E janela do meio detalhe do aqui ano. interessante. Ele termina a temporada com um jejum de 6 jogos sem gol, tá? Tanto que no último jogo do ano ele sequer joga. Fica no banco e não entra. Assim, o recorte, pode ser questão temporada no geral foi boa, mas o último recortezinho foi um pouco. O Chaves estava brigando lá embaixo, né? Acho que ele não se dá esse luxo, tirar o cara. Por isso. Ele realmente caiu um pouquinho no final. Mas tem, lógico, ele vai no chegar geral, a temporada dele realmente foi boa. Foi boa, mas o que eu estava falando justamente sobre esse risco que a gente tem nessa janela do meio de ano, que é muito, muito peculiar. Um cara que não joga lá desde o começo de maio, não sei, maio, junho, julho, nós estamos em agosto, indo para setembro, que é o final da janela. Ele vai se condicionar, ele vai ter que fazer uma mini pré-temporada, e a chance de lesão é grande, e se machuca numa lesão grau 2, você perde o ano. Então, você tem essa janela, o que eu estou tentando explicar. Essa janela a gente toma muito cuidado com a parte física. Tá? Por exemplo, o Guido Carrilho é um que me preocupa também, porque ele vem de seguidas lesões. O Guido Carrilho tem tido várias lesões musculares que a gente chegou até a fazer um mapa aí, né, Felipe, de lesões do Guido Carrilho. Do Hector, se você quiser também puxar e mandar para o Said para compartilhar com todo mundo, é importante. Quantos jogos perdeu nos últimos 6 meses? Perdeu 15 jogos? Perdeu pouco de lesão. Não, sim, mas é um exemplo. Perdeu 10 jogos nos primeiros 6 meses. Se chegar sem ter pré-temporada, a gente tem 17 jogos. Se perder 10, vale a pena? Então, é todo esse contexto. Não é só o jogador é bom, ele é ruim, ele fez gol, ele não fez, pessoal. Eu estou falando até para os assinantes. É muito mais complexo. Se fosse só, poxa, o cara fez 20 gols, contrata. Se é para contratar por gol, não precisa de scout, né? É só alguém olhar o SofaScore aí, ficar vendo quem fez gol no mundo e trazer. Então tem que trazer todo o contexto. A Liga Brasileira é uma liga que você tem que ver minutagem. Por exemplo, o Alex Santana, que foi uma boa contratação, ele tinha problema de lesões grau 1, grau 2 na posterior adutor da coxa nos últimos 2 anos. Nós falamos. Então, o que acontece? Por que a gente vê todos esses detalhes? Aí todo mundo pode parecer, pô, os caras são chatos pra caramba, nada pressa. Não, a gente tem que mitigar o erro, esse é o nosso trabalho. Né? Falar que o cara é bom, poxa, lógico, é o que a gente mais quer, é chegar no nome. A gente chega em nomes, mas para chegar num ou 2 ou 3 nomes, a gente elimina 40, 60. E justamente nessa questão física, essa questão de janela, por exemplo. Tem um lateral esquerdo famoso que está sendo oferecido para vários times do Brasil, de Copa do Mundo, seleção argentina, na Europa, que é um cara que já chegaram e já perguntaram para a gente, para vários clubes da Série A do Brasil. É um cara que está se machucando demais, é a mesma coisa. Eu vou trazer ele agora,
E será que esse contrato que eu vou fazer, então é para o ano que vem? Então já põe na cabeça, né? Você trazer europeu, que já está de férias, você está trazendo para resolver agora, nos últimos 15 jogos, ou você está fazendo um planejamento para o elenco do ano que vem? Nós não estamos na janela de janeiro. O brasileiro não está acostumado ainda com a janela de meio do ano, porque a gente não tinha essa janela, a gente tinha inscrição de campeonatos. É uma coisa recente, uma coisa dos últimos 3, 4 anos, que a gente se adequou à janela de fora. Então, por isso, então, às vezes que o pessoal fala, mas ele falou, não faz. É muito complicado trazer um jogador que não está desde maio, sendo jogando, né, em ritmo de jogo. Vai fazer 2 semanas de pré-temporada, e nós já estamos no meio de setembro, entra, machuca, acabou o ano. É esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Ele não é um cara com histórico, né, grande de lesões, Não. aí teve pouquíssimas, né? Acho que a Uhum. questão realmente é se é o cara certo aí, né? E Pra ritmo esse de jogo, né, momento. Said? Ritmo de Com jogo, certeza. tudo isso. Por exemplo, o cara que não joga 3 meses, ele vai demorar um pouquinho. Mas tudo isso é pensado, como eu falei, é analisado. O jogador é bom, as características do jogador é a última parte, gente. Primeiro é o seguinte, encaixa no modelo, a parte coletiva. O Guido Carrilho eu tenho bastante receio, né? E eu gosto do jogador, tá? Eu gosto muito do jogador, pessoalmente. Todo mundo tem seu gosto pessoal. Eu gosto desse tipo de jogador. Southampton, e assim, no Estudiantes mesmo, não sendo titular, né, Felipe? Gols por minuto dele lá em cima, né? Mas ele está se machucando demais, né? Até o Felipe fez o mapa dele de lesões. E essa é a preocupação, tá porque no futebol argentino tem menos jogos que no Brasil, né? Você vê o Coronado aí que não consegue jogar, não consegue ter uma sequência, né? Todas as ligas do mundo, né, Macedo? É. Jogos no Brasil. Aqui joga 70, não é? E Macedo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Me perguntaram isso na última live que eu fiz de tarde, se eu achava que ia vir algum jogador, porque tava essa história do Cuejar, do Gonçalo Plata, que a gente ficou aqui 2 semanas falando 2 todos os semanas, dias, cara. e simplesmente nenhum veio. E aí o pessoal começou a ficar com medo se viria ou não jogador. E eu dei a minha opinião, eu falei, eu acho que vem, por quê? Porque a diretoria já mostrou que quando ela não consegue contratar, ela contrata no desespero. A gente viu isso na janela de janeiro, por exemplo, né? Quando estava especulado o Gabigol, aí veio o Pedro Raul, aí o próprio Mateuzinho, que foi uma forçada de barra no final, assim, nossa, tem que vir, não dá para perder o Mateuzinho. Você acha, Macedo, que esse tipo de contratação, ela é uma contratação também para dar uma resposta para a torcida no sentido de para de me pressionar, eu já trouxe? Você acha que isso pode acontecer ou não? É simplesmente uma oportunidade, como o pessoal falou aí. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu acho que a diretoria do Corinthians ela tem lidado assim com essa situação. Ela não contratou ninguém. Pera aí, mas eu preciso. Às vezes não é melhor segurar do que trazer uma contratação que pode dar um risco enorme? Cara, é difícil a gente responder essa pergunta, né? Eu vendo o cenário, eu acredito que não. Eu acredito que seja algo realmente na necessidade. E a Corinthians tem dinheiro, né, cara? Talvez a negociação, o pessoal queria um dinheiro, pelo menos a do Arce, pelo que eu fiquei sabendo, além de subir, queria uma entrada muito grande. O Plata também queria uma entrada de 40% de 12 milhões. Então, o Corinthians não tem essa grana para poder investir isso daí, cara. Eu até estava achando estranho até esse movimento do Corinthians no mercado, buscando esses jogadores. Talvez foi até uma forma de despistar mesmo e sair no mais barato, como foi as primeiras contratações, né, nessa janela, né? Que ninguém esperava, apareceu o Thales, ninguém esperava, apareceu o Hugo. Foi tudo meio que aparecendo o Ramalho, enfim. Eu acho que tem algo pensado, não é algo meio que, estamos pressionados, vamos contratar. Acho que não seria tão amador dessa forma. Talvez eles joguem algum nome na imprensa, a imprensa bate aquele nome ali, como foi batido, e eles estão trabalhando em outras frentes, entendeu? E fecha lá sem ninguém saber. Como aconteceu ontem com o Martins, por exemplo, ninguém sabia, né? A gente estava sabendo que tinha um plano B, eu sabia que tinha um plano B, mas não sabia quem era o jogador. E aí, do nada, não vai fechar com o Coelhar, vai fechar com esse daqui. E chegou a informação para mim, entendeu? Então é assim que funciona. Talvez seja isso, tá? Desculpa, Macedo. Assim, pode falar. É uma estratégia que faz sentido, essa que você está falando, mas é aquela famosa faca de 2 legumes, né? Como diria o outro. Com certeza. Porque isso para você fazer a negociação, isso até te ajuda, você faz sem vazamento, eu acho que é excelente.
você tentar fazer tudo sem vazamento, só que ele vai ter que lidar depois com o efeito rebote da torcida. Ainda mais quando você joga a estrela e fecha com quem está embaixo. Se fosse ao contrário, você sempre surpreenderia a torcida positivamente. Eu estou vendo aqui nos comentários, o pessoal tem muita gente gostando, muita gente naquela vibe de vamos confiar no cara, e torcedor tem que ser assim mesmo, tem que tentar acreditar sempre no jogador, mas acaba causando efeito. Se o menino eventualmente vem e não joga tão bem, fala, pô, mas sonhei com o Guido Carrilho, com o Arce, com o Gabigol, com o Balotelli, e acordei com o cara. E já joga pressão pro cara. Às vezes o cara não tem nada a ver com isso, não tem culpa nenhuma disso. Isso pressiona bastante o atleta. Mas pelo menos os dois nomes, o Héctor Hernandes vem de uma temporada legal, né? Eu acho que considerando o nível de competitividade dele recente, é a melhor da carreira, a última. E o menino lá, o venezuelano, o volante, claro, é aquela questão de Cuéllar e ele, mas ele também é um bom nome, acho que a gente vai falar dele daqui a pouco. Também é um jogador que eu acho que agrega. Se não estão vindo jogadores assim, putz, Pedro Raul por 30 milhões. Não é esse caso dessa vez. São jogadores que estão... O venezuelano teve que ter um custo, né? Foram quase 2 milhões de dólares, mas o Héctor Hernandes pelo menos vem livre do mercado. E, pessoal, no mundo da bola acontece muito isso. Às vezes, negócio de plano F, eu acho que não foi o caso. Mas é até correto que você negocie em várias frentes mesmo. Estou aqui tentando o cara que eu quero. Não consegui, como é que é o plano B? O plano B é um cara livre do mercado, que provavelmente foi só fazer a proposta e veio. Então, pode ter sido cortina de fumaça ou realmente podem ter tentado, não deu. Qual é o segundo? É esse. Se você conseguir fechar com o segundo em um dia, você não deixa de fechar por isso. E outra questão, eu vejo nos comentários o pessoal falando da MLS. O Tales teve uma lesão no joelho, mas ele voltou em maio a jogar. E a MLS, ela está em atividade, não é que ela parou no meio do ano. Né? Tem a parte lá do torneio lá com o México, tem o All-Star Game, Leagues Cup, mas ela não parou, está tendo jogos. O Tales Magno estava jogando desde 1º de maio, desde quando voltou da lesão, ele já estava em atividade de novo. A Europa que é diferente, o mercado europeu que a gente fala que é um calendário totalmente diferente, que no final de maio eles param de jogar, estão sem jogar até agora, começou agora, né? Os que estão sem contrato não jogaram até agora, não fizeram nem a pré-temporada, estão com personal. A gente trouxe, né, um jogador assim aqui para o Brusque, né? Que a gente sabia que... Só que a gente foi lá coletar informações, pô, ele estava com personal 2 períodos, ficou uma semana só de folga, fez pré-temporada sozinho, nas instalações do clube, com o personal. E mesmo assim a gente sabe, tá com a perna pesada hoje. Vai demorar um pouquinho para ativar. Por quê? Porque estava na Suíça. Então, lógico, para a realidade do Corinthians, né? O Thales Magno, eu achei um ótimo negócio como empréstimo, né? Eu acho o valor caro, mas é um menino novo. A gente até falou sobre isso hoje, né, Felipe? É um cara, não é porque ele fez os gols, até porque eu acho que ele ainda não jogou tudo que ele pode ainda, né? Foi mais... O pessoal olha só os gols, né? Tá dando certo que fez gol. Não. Ele também tá começando do primeiro jogo que ele entrou para o segundo, já vai se soltando, a coisa vai andando. O volante é um bom jogador, um motorzinho de primeiro volante. Então, são opções, eu acho, são opções melhores do que você trazer o Pedro Raul por quanto trouxe, né? Por exemplo, é melhor. Então, a gente tem que ver nessa situação, trazer um Pedro Raul por 5 milhões de dólares, né? É loucura. Mas você trazer peças aí com pouco dinheiro, mas que agregam no teu elenco, né? Acho bom. Eu sou um crítico do Charles, por exemplo, que eu acho que é muito caro, né? Mas é uma coisa pessoal minha, né? Pelo modelo de jogo. Mas eu já gosto dessa contratação do José, né? Martins. Então tem muito disso. Então MLS, gente, e mercado sul-americano, eles estão em atividade, né? É bom só para deixar claro. A Europa não. A Europa está voltando agora. Tem 1 ou 2 jogos, né? Então...